Bem-vindos e bem-vindas ao podcast Companheiro Espírita. Meu nome é Yuri Castro e, como sempre, serei seu companheiro nesta jornada em que estudamos, refletimos e colocamos em prática os conhecimentos do Espiritismo. Se você gostar do que ouvir, siga as nossas páginas, acompanhe os nossos episódios semanais e mande esse podcast para alguém também. Vamos dividir a luz juntos. Hoje nós vamos refletir sobre uma das leis contidas em O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, a Lei de Sociedade. Vivemos em tempos de intensas transformações sociais, em que nós vemos o individualismo, a pressa e o isolamento das pessoas parecer crescer cada vez mais. Tantas pessoas se sentem sozinhas, mesmo quando estão rodeadas de outras pessoas. Mas será que nós fomos criados para viver isolados? O que nos diz o Espiritismo sobre a convivência, sobre as relações humanas e espirituais que tecemos a cada dia? Vamos estudar? Primeiramente, em O Livro dos Espíritos, nós vamos ter a pergunta 766, que diz o seguinte: a vida social está na natureza? E os espíritos então vão responder a Kardec: certamente. Deus fez o homem para viver em sociedade, não deu inutilmente a palavra e todas as outras faculdades necessárias à vida de relação. Ou seja, meus amigos e minhas amigas, viver em sociedade, de acordo com os espíritos, é uma lei natural tão importante quanto as leis da gravidade, a lei do progresso, a lei do trabalho. Deus nos criou para conviver, para aprender uns com os outros, para evoluir juntos. O isolamento, então, ele é algo que é contra a lei divina, porque a solidão prolongada leva à estagnação do espírito. E esse é um fator muito importante para nós considerarmos quando estivermos aqui agora falando sobre a lei de sociedade. Porque a solidão absoluta, ela é contrária às leis do universo. A vida é um conjunto de interdependências. Nós somos, portanto, seres essencialmente relacionais. Podemos pensar que até mesmo os espíritos puros vivem em sociedades espirituais organizadas pelo amor e pela afinidade. É claro que a sociedade deles não se parece com a nossa aqui, ainda em um mundo de provas e expiações, mas algo muito mais singelo, algo muito mais belo e perfeito, porém, também vivem em sociedade, também têm as inter-relações. Nós aprendemos através do Espiritismo como que a convivência é esse laboratório do espírito, esse instrumento de evolução. É no contato com o outro, com aquele irmão, aquela irmã, que nós descobrimos as nossas sombras, que nós treinamos a nossa paciência, desenvolvemos a nossa tolerância e aprendemos o verdadeiro amor e o perdão. Ou seja, desenvolvemos as virtudes que nós precisamos desenvolver. Agora, em O Evangelho segundo o Espiritismo, o livro de 1864, Allan Kardec vai nos dizer, e aqui trazendo até do nosso episódio anterior, que o verdadeiro espírita ele é reconhecido pela transformação moral e por aquele esforço que faz para dominar as suas tendências ainda baixas, as suas más inclinações. Porém, aonde que nós vemos essas más inclinações vindo à tona? Justamente nas relações humanas, na família, no trabalho, na sociedade. O outro é o espelho que nos mostra o que ainda precisamos corrigir em nós muitas vezes. Portanto, as dificuldades provêm quando nós estamos num relacionamento ou nós tentamos entender o outro, compreender o outro, aceitar o outro. De certa forma, é fácil ser paciente sozinho, não é? Difícil é ser paciente com alguém. É fácil a gente amar a humanidade, em teoria. Difícil é amar aquela pessoa específica que nos desafia, que muitas vezes está sob o mesmo teto. Mas esse desafio contém também a beleza da transformação, contém também a graça que o nosso Deus nos dá de evoluir, de melhorar.
E é justamente aí, meus queridos amigos e amigas, que o Evangelho se torna vivo. A convivência é o campo de trabalho da evolução moral. Nós fomos feitos para estar em sociedade, para estarmos interagindo uns com os outros, crescendo uns com os outros. Na questão 774 de O Livro dos Espíritos, Kardec vai perguntar qual seria para o homem o resultado do isolamento absoluto? E os espíritos vão responder: o enfraquecimento das faculdades morais e intelectuais. Nossa, vejamos o peso dessa resposta. O enfraquecimento das faculdades morais e intelectuais. Nós entendemos que então que a sociedade, que a família, é essa primeira escola que nos prepara para a lei de sociedade. É nela que nós aprendemos a exercitar o perdão, a compreensão, a paciência, o serviço desinteressado. A família é esse cadinho das almas, onde se depuram os sentimentos e se reeduca o coração. Até mesmo os laços difíceis, onde pais e filhos talvez não se entendem, ou cônjuges ficam em conflito, irmãos se afastam uns dos outros, são oportunidades sagradas de reajuste e crescimento. Como nós já falamos aqui nesse podcast também sobre a reencarnação, são espíritos que se encontram para aprender a amar. E quando nós ampliamos esse círculo para a comunidade, para o trabalho, para a sociedade, percebemos que cada relação é uma chance de servir e aprender. Mas é claro que a convivência moderna, como de se esperar, traz os seus desafios singulares. Nós vivemos, meus amigos, em uma era de paradoxos. Temos mais meios de comunicação do que nunca, só que nós vemos uma epidemia da solidão. Estamos tão conectados digitalmente, mas muitas vezes desconectados espiritualmente e relacionalmente. A lei de sociedade nos convida a um novo tipo de convivência, não aquela baseada em interesse, em aparências, em curtidas, mas em afinidade espiritual, em empatia, em colaboração. Em O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 20, nós encontramos essa advertência: a verdadeira caridade é benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições alheias e perdão das ofensas, que é algo que nós aprendemos também no Livro dos Espíritos, que é como Jesus entendia a caridade, a benevolência, indulgência e o perdão. E esses três são pilares que sustentam qualquer convivência. Quando nós aprendemos a olhar o outro com benevolência, por exemplo, ao invés de julgamento, abrimos espaço para o amor divino fluir em nós mesmos. Podemos aqui abordar também a questão da sociedade espiritual, porque quando nós desencarnamos, nós não deixamos também de viver em sociedade. No mundo espiritual, nós continuamos integrados em grupos afins, comunidades de trabalho e aprendizado. É claro que tudo vai depender de como que nós utilizamos os nossos talentos aqui, enquanto encarnados, aquilo que nós construímos como os tesouros eternos, e também como está o nosso campo mental, porque isso vai ditar bastante em que tipo de sociedade nós estaremos envolvidos. O tipo de sociedade que nós formamos aqui, na Terra, encarnados, baseada no amor ou no egoísmo, essa é a que nós reencontraremos do outro lado. O homem constrói por seus próprios méritos a sociedade de que será parte no mundo dos espíritos. Logo, quando nós contribuímos para uma sociedade mais justa, mais fraterna aqui na Terra, fazendo o nosso papel, estamos preparando a nossa morada espiritual futura, sem dúvida. Além de estarmos melhorando aqui a sociedade que nós, entre aspas, deixaremos para trás, fecha aspas, nós também estaremos preparando a nossa futura morada, a morada do Espírito. E como de costume aqui no nosso podcast, para aqueles que já nos acompanham, vamos então para a parte prática desses ensinamentos. Agora que nós já temos uma compreensão talvez um pouco melhor da base doutrinária, da necessidade da
lei de sociedade, não do isolamento ou do voto de silêncio, vamos refletir sobre as formas práticas de viver essa lei, então. Primeiramente, praticar a escuta compassiva. Muitas vezes as pessoas não precisam de conselhos, elas precisam ser ouvidas. Escutar com o coração é um ato de caridade, aquela paciência. Reserve então alguns minutos, quem sabe, do seu dia para ouvir alguém com atenção, sem julgar, sem interromper, simplesmente fornecendo àquela pessoa um espaço seguro, sem julgamento, para que ela possa se expressar. Número 2, eu trouxe aqui cultivar a gentileza. Um gesto simples, nós já sabemos, pode transformar todo um ambiente. Um bom dia bem dado, um sorriso, um agradecimento sincero. Todos eles têm um grande poder nas pessoas que nos rodeiam, além de nós mesmos. Que a gentileza é essa energia espiritual que harmoniza os lares e os ambientes de trabalho também. Número 3, servir com alegria. A convivência se fortalece quando nós colocamos as nossas capacidades a serviço do bem comum. Seja no centro espírita, seja em casa, seja no trabalho, há sempre algo que podemos fazer pelo outro. Como o nosso querido Mestre Jesus falou, o maior entre vós seja o que sirva, em Mateus capítulo 23. Número 4, aqui ainda na lei de sociedade, reconciliar-se, ou seja, em tempos de conflito, a lei de sociedade, meus queridos amigos, nos chama ao reconhecimento das nossas falhas e à busca da paz. Mesmo que o outro não queira se reconciliar, o perdão interior já é, por si só, libertador, como nós já falamos anteriormente aqui. Então, trazendo aqui mais uma passagem de Mateus, o nosso querido mestre: reconcilia-te depressa com o teu adversário enquanto estás a caminho com ele. Se nós nos esforçássemos um pouco mais para fazer isso, teríamos sem dúvida uma sociedade muito melhor. Número 5, participar de grupos de crescimento espiritual. Quem sabe o estudo e a prece em grupo fortalecem os laços e ampliam o entendimento também. O Evangelho no Lar, por exemplo, é um exercício semanal da lei de sociedade, unindo os corações na vibração do amor e da prece, ou os estudos que nós fazemos para aqueles que vão a centros espíritas, por exemplo. Todos esses ajudam nesse fortalecimento e entendimento, crescendo juntos. Meus queridos amigos e amigas, a lei de sociedade nos lembra que nós somos todos interdependentes, inclusive com os desencarnados também, todos filhos do mesmo Pai, aprendendo juntos a arte de amar. Nenhum de nós é completo sozinho. Precisamos do outro para crescer, para compreender e para exercitar a caridade. A solidão é contrária à natureza humana e o isolamento absoluto é uma quimera. Viver em sociedade, portanto, não é um acaso, é um chamado divino. E cada relação, por mais difícil que pareça, é uma lição de amor disfarçada. Que nós possamos, então, sair desse episódio mais conscientes da importância dos laços que nos unem, que possamos cultivar a fraternidade em nossos lares, nos grupos de trabalho e nas redes sociais também. E quando a convivência se tornar difícil, lembremos as palavras de Jesus: amai-vos uns aos outros como eu vos amei, porque amar é a forma mais elevada de viver a lei de sociedade. Muito obrigado pelo carinho e pela atenção de vocês, meus queridos amigos. Se essa mensagem tocou o coração de vocês, compartilhe ela com alguém que talvez precise ouvir uma palavra de luz sobre a lei de sociedade. Nos encontramos no nosso próximo episódio. Até lá, siga amando, siga servindo e caminhando com fé. Com amor fraterno, seu companheiro espírita.